Aqui neste texto de Romanos, capítulo 8, a partir do verso 18 a 25, eu reputo esse texto de Romanos como um ponto alto do Novo Testamento. Paulo vem numa argumentação muito profunda sobre Cristo, nós em Cristo, a batalha contra o pecado, uma nova lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, regendo a gente, livrando a gente da lei do pecado e da morte. E aqui ele fala sobre o sofrimento, que a gente passa por problemas e sofrimentos, e os sofrimentos que a gente passa na vida não tem a mínima proporção, não tem como comparar o que redundará na eternidade da presença, da bênção, da glória, da recompensa de Deus sobre nós. Então, temos lutas, temos sofrimentos e temos as nossas batalhas humanas. Mas aqui ele aponta, ele avança para um outro tipo de luta, de sofrimento e de batalha humana, que é um tipo de angústia que não tem a ver com o cotidiano ou os problemas dessa terra, mas que é um anseio do coração de Deus em relação a toda a criação. Porque ele diz assim no verso 19: a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Então, existe em toda a criação, imagina, não é só nos homens, mas em todo o universo, não só na Terra, a ardente expectativa, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Por que essa expectativa? Do que se trata? Diz no verso 20: a criação ficou sujeita à vaidade, a criação ficou sujeita a um tipo de jugo, não por escolha da criação nossa, como resultado da escolha humana em relação à árvore do conhecimento do bem e do mal, em relação ao diabo, desobedeceu a Deus, obedeceu ao diabo. Então veio sobre a criação uma marca, né? Deus havia dito para o homem: se comerdes do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Então a morte se instalou. A partir dali o homem passou a envelhecer, perdeu a conexão direta que tinha no nível espiritual. Então é como se o homem vivesse de Deus, por Deus e para Deus. Deus era a fonte de inspiração, Deus era a fonte de motivação, e Deus era a finalidade da vida, da existência do homem. Quando ele rompe com Deus, ele passa a viver de si, por si e para si. Ele vai se virar, vai ter as suas motivações em si mesmo e as suas finalidades também em si mesmo. E é assim, nessa condição, que nós nascemos e vivemos. E esta marca da morte atingiu a natureza, desorganizou ou deu um novo arranjo na forma da natureza funcionar. A escala, por exemplo, alimentar entre os animais, os espinhos e cardos que a Bíblia diz, significa todo esse novo arranjo que envolveu um jugo. A criação ficou sujeita
a um jugo. Ficou sujeita à vaidade, ficou sujeita à morte. A vaidade é aquilo que passa, que é passageiro, que é vazio, que vai com a idade. Essa é boa. A vaidade vai com a idade. O homem passou a morrer, os animais e tal. Então, a criação está nessa expectativa. Por exemplo, o verso 21, ele diz assim: na esperança de que também a própria criação será libertada do cativeiro, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, este jugo está sobre você, está sobre nós, sobre toda a terra. Por mais que a gente tenha zelo com a natureza, e devemos ter, porque ela é obra de Deus e é um ato de respeito a Deus e ao próximo, cuidar bem da natureza, mas nós precisamos ter um alerta nesse sentido. Cuidar bem da natureza é um dever do ser humano, porque Deus nos deu este domínio sobre a terra, esta autoridade, mas nós precisamos ter uma atenção para não tornar a natureza uma divindade. Existe hoje uma tendência de supervalorização da natureza, supervalorização da coisa criada e uma desvalorização do Criador. Existe uma inversão de valores que está em curso e cada vez mais, onde uma supervalorização dos animais e uma relativa desvalorização do homem. Então, não estou dizendo que a gente não deva amar um animal, mas a alma do animal não é eterna, a do ser humano é eterna. Então, tudo isso faz parte desse jugo, desse cativeiro sob o qual nós estamos. Então, há uma esperança de que a criação será libertada deste cativeiro. Será libertada para quê? Será libertada para que expressão, que condição? Vai ser libertada para a manifestação da glória dos filhos de Deus. Pastor, o que é esse negócio de glória dos filhos de Deus? Essa expectativa é nossa, deve ser nossa, essa expectativa da criação, de alcançar a manifestação da glória dos filhos de Deus. Mas o que é isso, pastor? Quando a glória dos filhos de Deus se manifestar, se revelar plenamente, a natureza vai sofrer uma transformação radical novamente. Jesus, o Filho do Homem, esta expressão Filho do Homem foi a que ele mais usou para referir-se a si mesmo. Então ele era o Verbo que se fez carne, ele era Deus, todas as coisas foram feitas por ele, mas ele se fez humano, de verdade, ele era homem mesmo. Então ele se despojou da glória dele, de alguns dos atributos divinos, como onisciência, onipotência, onipresença. Jesus não era onipotente, ele dizia: as obras que eu faço, o Pai é que me dá. Então ele não fazia por ele mesmo. O onipotente não poderia morrer na cruz.
Jesus não era onipresente, ele não estava na Galiléia e na Judéia ao mesmo tempo. E ele não era onisciente. Como assim, pastor? Jesus não sabia o que os fariseus estavam pensando? Ele tinha revelação. Ele olhava a expressão facial e o Espírito revelava para ele o que os fariseus estavam arrazoando no coração, julgando, criticando. Mas uma prova bíblica de que ele não era onisciente, enquanto humano, é que ele disse: daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho do Homem. Tipo, eu mesmo não sei. Então ele se despojou de parte da sua glória divina para se tornar verdadeiramente humano. E como homem santo, como homem justo, sem pecado, andou na presença de Deus e se ofereceu na cruz para morrer em nosso lugar, como sacrifício vivo pelo perdão dos nossos pecados. E ele ressuscitou, e nesta condição de ressurreto, ele se tornou o primeiro de uma nova raça, o primogênito. O grão de trigo caiu na terra, morreu, quebrou a casca, rompeu, mas aquela ruptura produziu a possibilidade de multiplicar a vida dele, gerando vida em todo aquele que crê, gerando uma nova natureza, um novo coração. Você crê em Jesus, o Espírito Santo de Deus vem morar em você e lhe dá uma nova natureza, um novo coração. Ele era o unigênito, tornou-se o primogênito, ressuscitou e subiu em glória aos céus e se assentou no trono. Então, num dado momento que havia uma discussão sobre o sábado, Jesus dizia: o Pai trabalha e eu também trabalho, até agora. Então, porque os fariseus enfatizando o sábado, o descanso de Deus, Deus descansou e contemplou toda a criação e viu que era bom. E Jesus falando: o Pai trabalha e eu também. Você pode perguntar: mas Jesus subiu ao céu e ele não venceu? Venceu. E a vitória dele não foi total? Foi total. A vitória dele não foi radical? Foi radical. Definitiva? Definitiva. Irreversível? Irreversível. Então o que ele está trabalhando? Se ele já alcançou essa vitória, se ele já destruiu as obras do diabo. Tem um Salmo 110, que é um salmo profético, que diz: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. O Pai, disse o Senhor, o Pai, ao meu Senhor, o Filho: assenta-te à minha mão direita, assenta-te no trono, até que ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Este é o trabalho do Pai, do Filho e do Espírito Santo hoje. Qual o trabalho? O Filho é o sumo sacerdote que intercede por nós. O Pai, o Eterno, o Espírito veio nos trazer todas as bênçãos e riquezas da cruz e da ressurreição. É Deus conosco. Que trabalho é esse, pastor? De fazer com que os inimigos de Cristo, os inimigos de Deus, o diabo e seus anjos, o diabo e seus demônios sejam colocados debaixo dos pés do Senhor. Esse é o trabalho. Ora, mas Jesus não já venceu? Sim! E a vitória dele não é total, definitiva? Sim! Só que ele venceu como homem. Ele venceu
como filho do homem, ele venceu como o primogênito. Agora ele é o cabeça da igreja. Você é igreja, você é corpo de Cristo, você faz parte desse corpo, você faz parte dos pés do corpo de Cristo. E ele trabalha para ele colocar, o Pai colocar o diabo debaixo dos nossos pés. Amém. O diabo e toda a força do mal. Este é o trabalho. Jesus intercede por nós, porque somos humanos, frágeis, caímos, tropeçamos, desviamos, atrasamos, damos volta, ficamos com preguicinha, um monte de tralha humana, mas ele intercede. O sangue dele nos lava de todo pecado. O inimigo nos acusa, você não presta, você pode dizer para o inimigo, eu sou miserável pecador, mas olha aqui, o que eu tenho para te responder é o sangue de Jesus que me lava de todo pecado. Amém. Ele é a minha força, eu não mereço, mas ele fez por merecer. Amém. E eu creio. Então, você mesmo sendo quem você é, com as suas humanidades e fragilidades, creia, você faz parte do corpo de Cristo, do povo de Deus. Ele chamou você para esse mover e ele quer fazer uma obra na sua vida, através da sua vida, que você coopere, que você tome parte desse mover, dessa expectativa, desse clamor para alcançar a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então Jesus venceu e ele hoje trabalha para que essa vitória dele se traduza em nós, se revele em nós, se manifeste na nossa vida. O Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalham para isso. Então pense, Deus, ele deseja, ele anseia, ele quer muito esta manifestação da glória dos filhos dele. Ele quer isso. Para isso Jesus veio. Então ele olha para você, para nós, e ele olha para aquela meta. Eu falei no começo, depois do pecado nós caímos nesse jugo de viver de nós, por nós, para nós, de si, por si, para si. E Jesus, homem santo, perfeito, vivia do Pai, pelo Pai e para o Pai. E é isso que Deus quer fazer conosco, que vivamos dele, por ele, para ele. E este desejo de Deus, pela manifestação plena da glória dos seus filhos, é o momento que a criação vai viver uma nova ruptura. A ruptura do cativeiro, a ruptura do jugo, a ruptura da decadência, da vaidade, a ruptura da morte, do domínio da morte em toda a criação. Então esse momento é o momento da ressurreição, esse momento é o momento do arrebatamento, esse momento é o momento em que a glória de Deus vai se manifestar nos seus filhos. E Deus quer isso. E Ele quer revelar para nós a manifestação desse dia. Ele quer gerar em nós um entendimento sobre isso, um anseio por isso. Diz lá em Filipenses que Ele opera em nós o querer e o efetuar. Então Ele dá para você um vislumbre do que é isso. Então, por exemplo, quando a pessoa fica lutando por uma questão, eu diria, lutando excessivamente, a pessoa devota, entrega a sua vida para tentar recuperar a natureza. Ela está lutando por uma causa nobre? Sim. Ela está lutando por uma causa justa? Sim. Mas ela vai alcançar o que ela deseja? Não. E ela está transformando
a natureza, numa causa e na finalidade dela, está, porque ela está com o foco errado, está com o foco na criatura, não no Criador. O Criador vai transformar a natureza, o Criador vai libertar a natureza, o Criador, o Eterno, vai nos libertar, e Ele quer nos conduzir a essa libertação desse cativeiro e manifestar a glória dele em nós. Então, Deus diz assim, Isaías 55:11: assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Então a palavra de Deus está sobre nós, e ela é, a palavra, ela não é só espada, a palavra é germe de vida, a palavra é geradora de vida, a palavra profética de Deus, ela é vida, ela impulsiona, ela cria vida. Então, esta palavra profética está sobre você. Ah, mas eu não entendo muito bem isso que você está falando, pastor. Ok, mas abre a sua mente e seu coração, deixa que o Espírito Santo ele vai gerar em você um anseio pela manifestação da glória dos filhos de Deus. Ele vai gerar em você um anseio por esse propósito do Eterno. Ele vai gerar em você uma sintonia, porque este é o propósito dele, é o propósito do coração dele, e ele vai ajudar você a entrar nessa sintonia para seus movimentos, sua vida, seu servir, seu trabalhar, seu buscar, estejam regados por esse propósito. A glória dos filhos de Deus tem a ver com a unidade da igreja. Jesus ora em João 17, aquela oração sacerdotal, em que ele diz, João 17, verso 21, para que todos sejam um, como nós, ó Pai, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Então o Pai deu a glória para o Filho, e o Filho deu a glória para a igreja. O Filho e o Pai são um, e Ele quer que nós sejamos um nele. E na medida que esse mover, essa sintonia de glória, da glória de Deus, do Filho, da glória do Filho na igreja, e nós vamos avançando nessa unidade, nós vamos nos aproximando daquele dia, entende? Nós vamos caminhando naquela direção. Qual? Da manifestação da glória dos filhos de Deus. Ele quer isso. E diz Jesus aqui, que no dia que a gente entrar num nível profundo dessa sintonia, o mundo vai ver que nós somos discípulos dele. Então, creio eu que haverá um dia onde isso vai ter uma plena manifestação, mas que antes deste dia haverão relances, flashes, momentos, eventos, que essa glória vai de repente brilhar assim, no mover do poder, da unidade, da comunhão, do amor, da adoração, da consagração, e esta glória vai começar a pipocar aqui e ali, um mover nos milagres. Amém. Jesus diz, todos verão que sois meus
discípulos. Então, essa unidade, essa glória, tem a ver com, digamos assim, 3 verbos. Ver é você saber que existe, enxergar, crer, né? Desejar, porque aqui fala, anseia, a criação anseia por esse dia. Você ver, desejar e ser, e ir, e fazer, e se mover nesta direção. E para este propósito, dentro deste propósito, Deus está preparando uma geração de Elias. Lá em Malaquias diz que Elias virá antes do grande e terrível dia do Senhor. E a gente sabe, pelo Novo Testamento, Elias viria para preparar os caminhos do Senhor. Isaías 40 fala do deserto, uma voz que clama no deserto. E no Novo Testamento a gente sabe que Elias já veio, que Elias era João Batista. João Batista era o profeta predecessor, que precedeu o Messias. Ele era aquele que anunciava, eis o Cordeiro de Deus, convém que ele cresça e eu diminua. Ele dizia, eu não sou o Cristo, mas aquele que está entre vocês, ele é quem batiza com o Espírito Santo. Então João veio para preparar o povo com o coração bem disposto, e Jesus mesmo dá testemunho que João era Elias. Mas Jesus vai voltar. E ele vai mandar Elias. Só que, nos dias físicos da carne de Jesus, o ministério dele estava circunscrito à Judéia e Galiléia. Nos dias de Elias, João, o ministério era aquela área ali. Só que agora, o Senhor vai voltar para todas as nações. Homens de todas as raças, tribos, línguas e nações estão aguardando. Vão começar a ter esse anseio, vão começar a ver, vislumbrar, ter essa revelação, e vão começar a desejar e se movimentar na direção dessa unidade. E Deus vai levantar Elias em toda a terra. Só que não é um Elias. Não haverá um Elias. Nem 10, nem 1000. Deus vai levantar milhões de pessoas na unção de Elias em toda a terra. Amém. Ao mesmo tempo. Já pensou? Nos dias de Jesus teve um João Batista, um Elias. Agora serão milhões. E Deus está chamando você para essa unção de Elias, meu irmão. Amém. E Elias, o ministério de Elias é o mesmo que o ministério de Eliseu. Elias e Eliseu é a mesma coisa, esse Elias, Eliseu, porque Eliseu falou para Elias, meu pai, quando você subir, Elias falou para Eliseu, olha, hoje o senhor vai me levar, hein? Aí Eliseu falou, eu sei. Aí Eliseu falou, eu quero te fazer um pedido. Qual é o pedido? Faça o pedido. Eu quero ter porção dobrada do teu espírito. Aí Elias falou, cara, dura coisa pediste, hein? Você é guloso espiritual, hein, meu filho?
E Elias disse para Eliseu: se você me vir, na hora que eu for, você vai receber. E Elias falou para ele: ó, Eliseu, fica aqui, por favor, um minutinho, porque eu vou ali, não sei o quê. Eliseu falou: não. E colou em Elias. E Elias falou: não, eu vou lá não sei aonde, me aguarde. Ele: não. E nessa, Eliseu passou por um grupo de profetas, e os profetas falaram: você sabe que o Eterno vai tomar o seu mestre hoje, ele vai subir, né? E Eliseu falou para ele: cala a boca, estou sabendo. E colou em Elias, colou. E na hora vieram carros de fogo, poder de Deus, cavaleiros, anjos celestiais, fogo de Deus, e levou Elias na carruagem de fogo. E Eliseu chamou: meu pai, segurou na capa dele. E Elias largou aquela capa sobre Eliseu. E veio sobre Eliseu aquela porção dobrada. Elias desapareceu, Elias não morreu, Elias foi arrebatado aos céus. Primeiro ato de Eliseu, ele pegou aquela capa, dobrou, segurou a capa, na beira do Rio Jordão, ele falou: onde está o Deus de Elias? Não era uma frase desafiadora, não era uma frase de incredulidade, era uma frase: Deus, Senhor, Deus de Elias, Tu és real, Tu és vivo, Tu és verdadeiro, Tu és tremendo, Tu fazes coisas impossíveis, Tu mudas o destino das pessoas, das nações, Senhor. E as águas do Jordão pararam, e Eliseu atravessou a pé. Como o povo de Israel entrou em Canaã a pé, a arca do concerto estava no meio nos dias de Josué. E aqueles profetas que estavam vigiando, falaram, viram Elias subir na carruagem de fogo, viu o rio parar e Eliseu atravessar. Então esta geração Elias, Eliseu, é a geração do fim. É a geração que vai receber a unção profética. É a geração João Batista. É a geração que vai preparar a volta de Jesus. E você, meu irmão, você, minha irmã, está sendo chamado para isso. O Senhor está te dizendo: olha, pense nisso, deseje isso, eu te incluí nessa vibe. Você está incluído, meu irmão. É para você. Ah, não, mas eu já pisei muito na bola. Mas o sangue de Jesus te lava de todo pecado. Você pisou na bola, mas Ele venceu. Você é humano, mas Ele é Deus. Você é fraco, mas Ele é forte. E Ele lhe ajuda, Ele intercede por você. Então é uma questão de você crer, de ativar a sua fé. É para você essa bênção. Ah, não, mas é o pastor fulano. Não. Todos somos salvos pela graça, por meio da fé. E esta geração Elias e Eliseu, ela vai num nível de maturidade com Deus. E esse crescimento essa maturidade pode estar representada em subir o monte da comunhão, do relacionamento com Deus, da vida de oração, de santidade, de fé. E lá em Isaías 40 diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças,
subirão com asas como águias. Então pensa, essa geração vai ter asas de águias. Quanto mais você sobe o monte, essa asa vai nascer, vai crescer. E no primeiro momento você sobe com a sua perna, na graça, na misericórdia do Senhor, mas no seu sofrimento, no seu esforço, na sua dedicação, com a ajuda dele. Mas as asas vão começar a crescer, e você vai ter asas. E ter asas, ser águia, é ser parte dessa geração. E ter asas e ser águia é voar às alturas da comunhão com Deus no poder e na santidade. Essas duas asas, elas representam o ministério de Elias e Eliseu. Então, Elias representa a santidade, a maturidade, o caráter transformado, a fé, os milagres também. Mas Eliseu representa, é uma geração mais nova, creio eu, que Deus vai fazer isso. Elias, os anciãos, Eliseus, os mais novos. E esses mais novos é uma geração que não vai perder tempo dando volta no mundo, fazendo um passeio, explorando isso ou aquilo. Olhar para o Senhor e falar: Senhor, eu quero o teu propósito, eu quero a glória dos filhos de Deus, eu quero o teu reino. E essa geração de Eliseus vai aprender com quem? Com os Elias. E é como se Elias representasse a asa da santidade, do caráter transformado, e Eliseu do fogo, do poder, do milagre. Porque Deus fez 7 milagres através de Elias. E na vida de Eliseu fez 14. O último milagre na vida de Eliseu foi: Eliseu estava morto, foi enterrado, e um cara no meio de uma batalha lá, foi morto, foi ferido pela espada, caiu morto. Só que esse cara, quando ele caiu, bateu no túmulo de Eliseu. No que bateu ali, pá! Ressuscitou. Foi o 14º milagre de Deus através do ministério de Eliseu. Então, meus queridos, essa turma dessas águias, elas vão voar. Então vai ter 3 tipos de águia, 3 tipos ou 3 níveis. Eu já falei esse negócio das águias para vocês aqui? Não? Então, essas águias são homens e mulheres de Deus nessa unção. Elias, Eliseu vão voar, vão entrar em comunhão plena, profunda com Deus, e elas vão conquistar os montes. Existem montes que não se chega com escalada, com caminhada, com rapel. Montes que só se chega com asas, voando. E são os montes do reino de Deus que vão dominar o mundo espiritual, que é guerra contra Satanás, contra demônios. Os demônios, que são os inimigos de Cristo, serão colocados debaixo dos nossos pés, que somos o corpo de Cristo, nesses diferentes montes. Não vai dar para falar, um dia eu venho aqui falar para vocês só sobre esses montes. Vou falar de um monte só. O primeiro monte que você, ganhando asas, vai voar e vai entrar na comunhão com Deus, que você vai conquistar, é o monte Jiré. Jiré é a palavra que Abraão falou para Isaac. Isaac perguntou: meu pai, a gente tem aqui o machado e tem o fogo, a lenha a gente arranja lá, mas cadê o cordeiro para fazer o sacrifício? Abraão falou: Jeová Jiré, quer dizer, o Senhor proverá. O monte Jiré é o monte da provisão, é o monte da bênção de Abraão, é o monte da abundância de Deus na sua vida. Deus não quer que você fique rico, não. Rico, milionário, bater cabeça para Mamon. Ele não
quer isso. Isso é coisa ruim, é sujo. Mas Ele quer que você seja próspero, como foi Abraão, Isaac e Jacó. Amém. Ele quer que você seja abençoado no seu trabalho. Ele quer que a prosperidade e a provisão entrem na sua vida de uma maneira abundante. Amém. Esse é o primeiro monte. Vai ganhando asas, vai crendo, os milagres vão vir, santidade, caráter, fé, fogo, poder, milagre, submissão, honra a Deus, princípio de autoridade, caráter transformado, maturidade. É isso que Deus quer. Esses últimos dias haverão Elias em toda a terra, Eliseus em toda a terra, homens e mulheres na comunhão, visando o reino de Deus em primeiro lugar. E um dia, essa comunhão desse povo, desses Elias e Eliseus, vai crescer de tal maneira que o Senhor vai chamar essas águias para um grande voo. E haverão, mais ou menos chute, né? Mas imagino eu 3 níveis: as águias júnior voando num círculo menor, as águias médias voando num círculo maior, um pouco mais acima, e as águias master, os coroas, os Eliseus, né? os Elias, e as master num círculo maior, mais alto. E essas águias, elas vão formar um funil, voando em conjunto. Você pode dizer, mas pastor, a águia não voa em bando. É verdade, mas nesse dia vai voar. Nesse dia o Espírito Santo vai mover esses homens e mulheres numa adoração, numa comunhão, numa busca tal que elas vão entrar nesse espaço da dimensão celestial e vão adorar, e vão louvar, e vão buscar, e vão crer, e vão declarar: Jesus Cristo é o Senhor desta terra, é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis. E eles vão adorar de uma tal maneira que a glória de Deus vai descer sobre eles. E essa glória de Deus que vai descer, ela vai produzir uma ruptura, ela vai produzir uma hecatombe espiritual, uma bomba de hidrogênio, uma bomba atômica, milhões de megatons de toneladas de poder vai descer, rebentando tudo, destruindo tudo, quebrando, esmiuçando, esmagando as obras do diabo. Aleluia. Vai arrebentar as fortalezas de Satanás. Homens, famílias, cidades, países serão visitados pela glória do Senhor. Demônios vão correr aos milhares, vão sair fugindo. Os milagres vão voltar para o dia a dia dos cristãos em toda a terra. Vai se cumprir na igreja o que Jesus falou: aqueles que creem em mim, obras maiores do que estas que eu faço farão. Serão os Elias e os Eliseus. Você já viu história de avivamento? Eu também. Mas em algum desses avivamentos que você leu na história da igreja, teve obras maiores do que aquelas que Jesus fez? Não tem. Mas nesse tempo vai ter. Nesse tempo vai ter. Tipo assim, Jesus, o filho da viúva de Naim, aquele enterro, jovem, morto, Jesus foi lá e ressuscitou o rapaz. Nesses dias o poder vai ser tal que vai ressuscitar uma família inteira, num evento só. Não é ressurreição de um morto, 3, 4, 5 mortos no mesmo evento. Obras maiores significa o quê? Obras maiores, só isso, em toda a terra. E Satanás terá vivido, experimentado o poder de Cristo pisando na cabeça da serpente. Amém. A igreja do Senhor vai pisar na cabeça da serpente. Amém.
asas, fé, fogo, poder, santidade, caráter transformado, compromisso com Deus, voando, de tal maneira que a glória de Deus vai descer na igreja, e a igreja em unidade com Cristo, e Cristo com o Pai com o Filho, e Deus com a igreja, e a glória do Senhor vai descer, e o peso da glória do Senhor vai ser tão tremendo, que o mundo espiritual, o segundo céu, o mundo onde as trevas dominam, onde as potestades governam, onde os príncipes da maldade do ar habitam, ele será rompido por essa glória. O peso da glória do Senhor vai descer sobre a terra. E aí os milagres virão de uma maneira profusa, abundante, transbordante, inimaginável como nunca. Um detalhe, creio eu, esse é o momento Elias, Eliseu. Os carros de fogo virão, trombeta vai tocar. Ontem Lili estava fazendo alguma coisa, acho que foi no cabeleireiro, sabe? E eu estava ali no shopping, fiquei esperando. Aí o meu celular não estava pegando a internet. Aí eu fui lá na agência lá da operadora e pedi um cara para ver porque que não estava pegando a internet. Aí o cara era muito inteligente, muito engraçado, jovem, assim. Rapaz, eu vou botar esse negócio aqui, vai funcionar, você vai se surpreender, está preparado? Vai vir uma coisa lá da Rússia. E foi falando, um cara criativo, assim. Eu fui empolgando, assim, o cara. Rapaz, um garoto inteligente, jovem, assim. Eu fiquei admirado, assim, da conversa dele, soltão, né? Aí lá para estando eu falei para ele assim, eu estou preparado, claro que eu estou preparado. Mas você está preparado mesmo? Eu falei, estou. Agora eu queria saber, você está preparado para ouvir a trombeta? Aí ele falou, que trombeta? A trombeta que vai tocar, meu filho. E aí nessa hora que eu falei, os 3 atendentes pararam assim, olharam, que é isso? O cara tá doido, esse homem tá mais doido ainda. Aí eu falei assim, a trombeta de Jesus vai tocar, e ninguém vai ver, mas vai ouvir. Você está preparado para ouvir? Ele ficou assim, ele ficou espantado, esse cara maluco, pregou para mim. Eu digo, você está preparado para ouvir? Você tem que ser que nem Eliseu, cola no Elias. Se prepara, abre seus ouvidos e seus olhos, porque a trombeta vai tocar. Amém. Glória a Deus.